exemplo que tem aqui, que eu poderia falar para vocês, não é bem de um álcool secundário, mas é considerado nesse caso aqui, né? Existe uma substância que se chama catecol. O catecol está presente em frutas, né? E está numa concentração elevada na maçã. Então, o catecol, ele apresenta isso aqui, ó. 2 hidroxilas num carbono que ele está considerando secundário, porque é um carbono que está ligado a 2 outros carbonos. O processo de oxidação do que, prof? Eu abri uma maçã e deixei ela em contato com o oxigênio do ar. O oxigênio do ar, ele é um potente agente oxidante, ele oxida as coisas, né? Ele oxida as barras de ferro, enfim, né? Então, quando eu deixo essa fruta exposta, ocorre o processo de oxidação e por ser carbono secundário, o produto final é este aqui. Ao invés de hidroxila, carbonila, isso aqui é uma cetona e cetona, que é a ortoquinona, nós chamamos, tá? Então, essa aqui é a da coloração escura, a cor dela é marrom. E, por fim, a oxidação de álcoois terciários. Pessoal, álcool terciário não sofre oxidação. Então, esse aqui é o exemplo que está no slide anterior de um álcool terciário. Como nós vimos em todos os outros exemplos, a hidroxila nesse processo, ela deixa de estar e dá lugar a uma C-O, tá? Então, isso não tem como acontecer, porque, neste caso, o carbono estaria fazendo quantas ligações? 1, 2, 3, 4, 5 ligações, que nós sabemos que não é possível, tá? Então, álcool terciário, hidroxila ligada a carbono terciário, não oxida. E é muito interessante porque a partir desses mecanismos, dessas reações de oxidação, né, que o ácido ascórbico, pessoal, que é a vitamina C, ele é utilizado como um antioxidante natural ou um conservante natural. Porque existem vários mecanismos de ação dos conservantes, tá? Existem várias classes de conservantes. No caso do ácido ascórbico, que é esse aqui, ó, essa estrutura que está aqui acima da laranja, né? Percebam que ela tem vários álcoois na estrutura. Tem esse álcool primário aqui, esse álcool secundário aqui, álcool secundário aqui e álcool secundário aqui. Então, a vitamina C, ela oxida muito facilmente com a ação do ar, porque ela tem álcool primário e secundário que está suscetível à oxidação, né? Por isso que quando se faz um suco de laranja, você toma imediatamente, né? Ou se você demorar para tomar, perde as propriedades, principalmente a vitamina C. A vitamina C, ela oxida muito facilmente em função dessa quantidade de álcoois primários e secundários. E por isso ela é usada como um conservante, porque quando ela é adicionada numa formulação, pode ser um alimento, ou hoje em dia é utilizada em cosméticos naturais como um conservante natural, quando o ar estiver em contato com aquela tua formulação, quem vai oxidar é a vitamina C e não os compostos presentes na tua formulação que tu tá querendo conservar, tu tá querendo proteger, tá? Então, uma das formas, uma das ações de alguns conservantes é colocar substâncias que vão oxidar primeiro, né? Vão oxidar antes do que aquelas substâncias que você precisa proteger, que você não quer que oxide. O ácido ascórbico funciona dessa forma, em função disso que temos falado hoje. O ácido cítrico, pessoal, que é esse aqui, olha só, ele também é usado como conservante, mas veja só, ele apresenta 1, 2, 3 ácidos carboxílicos na estrutura e um álcool terciário. Então, ele não está suscetível à oxidação. Lembra que o ácido carboxílico, ele é o último produto da oxidação de álcool? Se fosse possível ele oxidar, teria ainda um outro produto que seria a oxidação do ácido carboxílico. Não tem como. Ele é o último produto de oxidação, tá? Porém, e além disso,
aqui um carbono terciário, portanto um álcool terciário que também não oxida. Então o ácido cítrico, ele apresenta uma ação de conservante, né? Mas não é pelo mesmo motivo que a vitamina C e o ácido ascórbico. Ele é em função da diminuição do pH. Ele é um ácido, baixa o pH do meio e a ação antimicrobiana dele é em função disso, tá? Não é por proteger da oxidação pelo processo que eu mostrei para vocês. Antes de eu ir adiante, pessoal, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, só para ficar bem claro para vocês, ou lembrar, né? Deixa eu vir aqui nesse slide, que dá para ver todos aqui. Olha só. Quando eu comecei a falar sobre isso, eu resgatei um pouco sobre as reações de óxido-redução. Falei que estamos falando da mesma coisa, mas agora com compostos orgânicos, né? Se o álcool primário oxida e forma um aldeído e oxida e forma um ácido carboxílico, o que está acontecendo no processo contrário? Que tipo de reação acontece quando um ácido carboxílico se transforma em aldeído e o aldeído em álcool primário? Vai ocorrer o oposto da oxidação, que é redução, tá? Então, se no sentido daqui para cá, ó, álcool aqui pro ácido, oxida do álcool, do ácido pro álcool, reduz, tá? Processo oposto. A mesma coisa aqui. Se o álcool secundário oxida forma acetona, o processo contrário das cetonas transformando em álcool secundário é uma redução, tá? Isso é só para lembrar que o oposto de oxidação é redução, né? Portanto, a estrutura aqui, ó, do ácido cítrico, né? Ela pode sofrer uma redução, não uma oxidação. E daí já não é tão simples, porque, por exemplo, em contato com o ar ou com água, enfim, né, um recipiente aberto, ele está suscetível à oxidação, né? É isso que pode diminuir a validade dos alimentos, dos fármacos, esse processo de degradação e de oxidação, porque o oxigênio presente no ar, ele oxida, ele não reduz, tá? Então, fechou aqui agora sobre oxidação de álcoois, né? E agora falar um pouquinho para vocês sobre... Eu ia falar sobre... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ia falar sobre a fermentação, mas eu primeiro falar de combustão, que vai ser bem rapidinho, depois fermentação, tá? Então, a combustão, ela é um tipo de oxidação, tá, pessoal? A combustão, ela acontece com compostos orgânicos, inorgânicos, tudo. Só para lembrar vocês, porque eu acredito, vocês depois me corrijam, né, me deixem saber se eu tô correta, que vocês já viram algumas reações de combustão em outras disciplinas, né? Então aqui é um exemplo de uma reação de combustão também do etanol. Então olha só, nós vimos várias reações de oxidação do etanol lá, formando aldeído e ácido carboxílico, né? E aqui é uma reação de combustão do etanol, que é um tipo de oxidação que não é brando, tá? Então aqui seria um mol de etanol, né? Reagindo com oxigênio, gás oxigênio, e forma CO2 e água. Esse é o processo que acontece lá dentro dos motores de combustível, por exemplo, né? Enfim, do álcool como um combustível. Esse valor aqui é o quanto de energia que ele libera por mol de álcool. Energia que depois é transformada em energia mecânica, energia elétrica, enfim. Abaixo a reação de combustão da gasolina. Então aqui é o principal componente da gasolina, que é o octano, né? Reage com O2, forma CO2 e água. Então, reações de combustão, pessoal, é um composto que apresenta carbono, reage com oxigênio, é o outro reagente, e o produto CO2 e água. Então, sempre que vocês verem que tem algo reagindo com oxigênio, formando CO2 e água, é uma reação de combustão. Por que é um tipo de oxidação? Se vocês forem calcular o NOx de cada um desses elementos, vocês vão ver, né, dos elementos presentes aqui na reação, vocês vão ver que acontece
Por exemplo, a redução do oxigênio, aqui ele tem um número de oxidação 0, ele vai para -2, e a oxidação do carbono, tá? Vocês não precisam calcular, se alguém quiser relembrar para alguma necessidade, né, eu posso relembrar em particular. Enfim, só para dizer para vocês o porquê que isso é uma oxidação. Sempre que tiver uma transferência de elétrons, alguém perdendo elétrons e outro elemento recebendo, vai ser oxidação, né? Combustão, então, oxigênio como produto, reagente, CO2 e água como produto. Quando o produto apresentado são esses dois que eu acabei de falar para vocês, é considerado uma combustão completa. E uma combustão incompleta, ela gera outros produtos, como por exemplo o monóxido de carbono e água, né? Ou carbono livre e água. Então, se apresentar esses produtos aqui, é uma combustão incompleta. Se apresentar esses produtos, uma combustão completa, levando em consideração que é necessário que o O2, né, o gás oxigênio, ele seja um dos reagentes.